E temos aqui a apresentação de 3 capítulos, que eu imagino que sejam bem mais breves, né? Então, vou chamar a Denise, que está aqui, né? A Natália, acho que vocês podem vir para cá. Elas vão discutir o capítulo 2, desmobilização. Obrigada, hein, a todos aqui. Aí estou pedindo. Muito bom. A nova mesa. Desmobilização de capacidades na instrumentação de políticas, o caso do cadastro único para programas sociais. O capítulo 3, adeus Bolsa Família, ambiguidades e descontinuidade de uma política à deriva. A Carla Tomazini está tá lá no Zoom, ela vai expor de lá. E o capítulo 4, benefício da prestação continuada de cenário de austeridade, tentativas de desmantelamento nos governos Temer e Bolsonaro, do Léo Maia. Então, eu vou rapidamente apresentar a vocês os autores. Vamos ver aqui se eu consigo ser rápida. Uai, cadê? Cadê o resto? Está aqui, eu acho. Isso. Então, a Denise é doutora em Ciência Política pela Universidade de Brasília e fez um estágio doutoral na Universidade de Versailles, na França, mestre em Ciência Política pela Universidade de Brasília e, atualmente, é pesquisadora do IPEA. Se você quiser complementar alguma coisa, você, por favor. A Natália é doutora em Ciência Política pela Universidade de Westminster, mestre em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas e a ESP, São Paulo, pesquisadora visitante do Institute of Development Studies e LBJ, School of Public Affairs, da Universidade do Texas. Também é da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental e, no momento, é pesquisadora do IPEA e docente da ENAP. A Elaine, eu acho que eu não vou apresentar, né, porque ela não está na coisa. Depois a gente... Eu tenho 2 pessoas que eu não apresentei, foi a Michelle e a Elaine, depois a gente, se tiver tempo, volta aqui. No Adeus à Bolsa Família, Ambiguidades e Descontinuidade de uma Política à Deriva, a Carla Tomazini é doutora em Ciência Política pela Universidade Sorbonne, Paris 3, e pela Universidade de Campinas. Mestre em Ciência Política pela Universidade Sorbonne, também, Paris 3, e atualmente ministra aulas na Sciences Po, em Poitiers, e na Université Dauphine. Foi professora pesquisadora de Ciência Política e Direito da Université de Versailles. Membro do Laboratório Printemps, Profissões, Instituições e Temporalidades, e participa dos grupos de pesquisa cadastrados no CNPq, Estado e Políticas Sociais no Brasil e na América Latina. E, finalmente, o Léo Maia, que vai tratar do tema dos benefícios de prestação continuada no cenário de austeridade, tentativas de desmantelamento nos governos Temer e Bolsonaro. Ele é doutorando em Saúde Pública pela Universidade Nacional de Saúde Pública, Sérgio Aroca, da Fundação Oswaldo Cruz, ENSP, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal Fluminense, pesquisador colaborador do Grupo de Informação em Saúde e Envelhecimento do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica da Saúde, da Fiocruz, e desenvolve pesquisas, então, relacionadas à análise de monitoramento de políticas públicas, especialmente na área de saúde. Como vocês veem, temos aqui um grupo muito diversificado, informações, né, e que vão nos trazer a beleza aqui desses nossos capítulos. Então, vamos começar pelo capítulo 2, que é desmobilização de capacidades na instrumentação de políticas, o caso do cadastro único, que é tão importante, tão relevante. Obrigada, Ana Célia. Bom dia a todos e a todas. Na verdade, agradeço também Denise e Elaine Direito, porque a gente tinha feito um outro combinado, agora a Denise me deu um tempinho aqui para falar, prometo ficar no tempo regulamentar, Ana Célia. O nosso capítulo, ele trata muito da discussão das capacidades, especificamente, né, para fazer uma relação aí com as mesas anteriores, e ele olha o caso do cadastro único, né, aquele instrumento de política pública, criado originalmente como instrumento de política pública, instrumento informacional, mas que, ao longo dos seus 20 anos, foi se transformando, e nessa transformação também a gente percebe mudanças na sua constituição de capacidades. E, mais recentemente,
principalmente no sentido de desmobilização de capacidades. Então, a gente tinha até uma apresentação, Alexandre. Eu vou falando aqui, né, como objetivo principal, a gente buscou compreender como as capacidades estatais foram mobilizadas ou desmobilizadas para atender mudanças de políticas públicas decorrentes das transformações no contexto político institucional, aí no contexto das políticas sociais. O Cadastro Único, então, ele foi se valendo ali de novas funções, né, se transformou num instrumento de integração de políticas públicas, por isso que a gente analisa quase praticamente como um programa, uma política pública própria dentro do campo das políticas sociais. Então, nossas principais questões, a gente já pode passar para 3, o terceiro slide, partiu de compreender essas transformações no contexto político institucional, enfrentado na história do Cadastro Único, nos seus 20 anos de existência, entender como é que essas diferentes dimensões de capacidades, e a gente usa não apenas a distinção da capacidade administrativa, né, daquela que permite o uso, né, das habilidades, dos recursos para operar a máquina estatal, e a política institucional de interagir com os atores no campo, mas também a dimensão da capacidade analítica, a capacidade de criar conhecimento e mobilizar conhecimento para a solução de políticas públicas dentro do Estado. Então, como é que essas capacidades elas foram sendo construídas, mobilizadas e, mais recentemente, desmobilizadas aí nesse período de 20 anos? Para entender se houve, de fato, momento de expansão, retração ou desmonte do Cadastro Único. E de que maneiras, não só as capacidades, mas também outros fatores contextuais permitiram essa mobilização ou desmobilização e também as transformações do cadastro. Para isso, a gente utiliza o modelo, né, de Bauer-New e fazemos algumas adaptações, trazendo a discussão de capacidades, e aí a fala anterior de Leonardo traz um monte de outras, né, possíveis elucubrações aí para aprimorar esse nosso modelo. Mas o conceito, né, que Gomide e coautores têm trabalhado muito, da capacidade estatal, aliando também a uma dimensão ali de capacidade de política pública desses autores, mais do campo de análise de políticas públicas, Wu, Howlett e Ramesh, que trazem essas 3 dimensões de capacidades, né? E a gente chega, então, para o nosso modelo analítico, próximo slide, Alexandre, obrigada, que seria, então, essa adaptação do modelo de Bauer-New, em que as agendas governamentais, sendo transformadas, elas, juntamente com fatores contextuais externos, elas provocam mudanças, as capacidades como os fatores condicionantes ali também do que é possível mudar no contexto doméstico, isso, nessas 3 dimensões, administrativa, político-relacional e analítica, que geram, por fim, ali as possibilidades de estratégias de mudanças a serem utilizadas por aquele governo ou a coalizão de forças, que, por fim, gera algum tipo de mudança para o nosso objeto específico do Cadastro Único, e a gente, Denise, vai trazer aqui todas as referências em relação a essas modificações no sentido da expansão, retração ou desmonte. Aí já passo para a Denise. Obrigada. Bom dia, né? Então, quase boa tarde aqui. Eu fiquei bem. Eu não sabia que a Natália vinha, então, quando a gente se viu, eu falei, bom, vai ser muito importante, eu acho que ganhamos todos, né? Com a exposição, com a qualidade das colocações dela. Então, como ela falou, nós, na verdade, fugimos um pouco ao escopo do livro, que a gente não fez uma análise só sobre desmonte, a gente resolveu fazer uma análise mais longitudinal, pegando toda a vivência dessa política, toda a existência dessa política, para ver como é que essas coisas funcionaram e se deram na prática. Então, na verdade, o cadastro, né, nosso estudo empírico, a gente pegou, na verdade, os relatórios de gestão dessa política, pegamos as legislações, colocamos tudo é esse mesmo, colocamos no NVivo, né, que é um software de análise de conteúdo, e no período final a gente fez com entrevistas, porque a gente não conseguia, não tinha ainda os relatórios de gestão, e eles foram modificados, eles foram se transformando em peças de contar ou de relatar, de balanço da política, foram se transformando, a partir do governo Temer, em peças de publicidade. Então, foi tendo uma redução de conteúdo e a gente teve que fazer, então, um resgate via entrevista para entender o que havia acontecido, né, na política. O cadastro, então, nós conseguimos dividir claramente, ficou bastante evidente que haviam 3 grandes fases. Ai, desculpa, eu esqueci.
3 grandes fases que a gente conseguia dividir o cadastro a partir dessas análises. A primeira fase é uma fase de quando ele é lançado, Fernando Henrique ainda, no governo Fernando Henrique. Ele tem um contexto neoliberal, por quê? Porque ele é lançado muito discursivamente na coisa da eficiência, né, gastar menos e fazer mais, e se tornar um recurso de eficiência da política, mas discursivamente ele tem essa perspectiva, mas ele carecia totalmente de uma capacidade realmente de previsão de como é que ele seria atualizado, como ele seria preenchido, a qualidade do formulário não estava estabelecida. Então, era um momento de lançamento da política, aderente a essa agenda do governo e a esse contexto, mas ainda sem ainda uma estrutura maior, uma ferramenta ainda muito embrionária, vamos dizer assim, inicial. A segunda fase, a gente vai chamar ela de uma fase efetivamente de desenvolvimento da ferramenta, é quando entra uma nova coalizão, né, coalizão de centro-esquerda, encabeçada pelo PT, e você vai ter a adoção de uma agenda de combate à fome, isso desde o começo está muito colocado, era a agenda principal do governo, e o cadastro vai se transformar no cerne, na verdade, apesar de todo mundo ver o Bolsa Família, quem viabilizou o Bolsa Família da forma como ele está estruturado foi o Cadastro Único. É o cadastro, na verdade, que fornece todas as informações necessárias para você fazer a seleção das famílias, não só para o Bolsa, mas para com outras políticas. Mas ele vai surgir umbilicalmente, vamos dizer assim, umbilicalmente amarrado na questão do Bolsa Família, e essa é a primeira fase dele. Você vai ter, então, a partir daquelas 3 dimensões que a gente se propôs a analisar, que era a questão administrativa, política relacional e analítica, né? O que a gente vai olhar? O que é dentro dessas áreas, o que foi construído ao longo desse processo? O que você vai ver é um processo de crescimento, né? Primeiro, na dimensão administrativa, que é a questão de reelaborar a Senarc, né, que é a instituição de uma secretaria específica para tratar do cadastro, a Caixa Econômica como parceiro, porque eu não sei se vocês conhecem o cadastro, ele é, na verdade, uma ferramenta informatizada, né? Ele é feito todo ele online pelos municípios, estados e municípios, e a complexifcação da sua dimensão política relacional exatamente com mecanismos sofisticados, como, por exemplo, o IGD, né, que é o Índice de Gestão Descentralizada, que vai, na verdade, repassar recursos para os municípios para que eles possam fazer um cadastramento. É uma ferramenta bastante sofisticada, porque ela acaba viabilizando com que os municípios façam essa atualização, e você vai calcular sempre, inclusive, se essa atualização está sendo bem feita, se eles estão conseguindo coletar toda a população. Então, assim, um amadurecimento, crescimento toda essa área política relacional bastante grande, capacitação para que o cadastro seja bem preenchido e tudo. Então, essa área vai crescer muito nesse momento. E, além disso, uma dimensão analítica. Por quê? Porque ele começa a retroalimentar o sistema no sentido de dar informação de quem é essa população, quais são as suas várias vulnerabilidades, coisas, muitas vezes, que até mesmo o censo não coleta, né? O cadastro coleta, por exemplo, a questão de moradia, se tem água e esgoto, que vai viabilizar outras políticas no momento posterior. Então, a gente vai dividir essa fase 2, que é a fase de amadurecimento e crescimento, de 2002 a 2010, que é o momento que eles crescem, e com um momento fiscal mais favorável, vamos dizer assim. Então, ele consegue não só crescer, como surfar dentro de um momento fiscal mais favorável, que viabilizava ainda mais a sua expansão. A fase 2.A, isso aí, então, a gente vai colocar todas as fases dentro daquele esquema analítico. Então, esse é o esquema analítico, é um combate à fome, uma coalizão de centro-esquerda, um processo econômico de prosperidade econômica, e aí um fortalecimento de todas as suas capacidades estatais dentro daquelas 3 áreas que a gente se propôs a analisar. A fase 2 vai ser um crescimento consistente, e mais aí, eu vou até botar, eu acho que fica mais interessante aqui. Moço, não, a próxima, eu mudo aqui. Aí, o que acontece? Que você vai continuar tendo a mesma colisão, né? Você vai continuar tendo uma agenda de combate à extrema pobreza e à pobreza, mas você começa a ter um problema de prosperidade econômica. Eu não sei se é que
Tá certo, tá certo. O que acontece? Você começa a ter um problema fiscal lá no finalzinho desse período, e aí você vai ter uma tendência a fazer com a melhoria das qualidades das informações. É como se o torniquete fosse mais ajustado. Você entrou todo mundo no cadastro, está todo mundo lá, e agora a gente precisa fazer com que esse cadastro seja represente melhor ou de forma mais acurada a realidade brasileira. Então, você vai instituir mecanismos como revisão e atualização cadastral, que são processos internos e que chamam a população, na verdade, para reatualizar as suas informações a partir do momento que você acha inconsistências entre as informações que estão no cadastro e outros bancos de dados. Você vai ter, em compensação, um uso ampliado na parte de dimensão política relacional, a ampliação do uso do cadastro para uma série de outras políticas, e aí nós vamos colocar de Bolsa Verde, a reforma agrária, Minha Casa Minha Vida. O cadastro passa a ser usado por praticamente todas as políticas que vão trabalhar com a população vulnerável. A dimensão analítica também vai ter um avanço muito significativo nesse momento, como, por exemplo, a disponibilização da base anonimizada do cadastro. Você tem um problema, né, de restrição de informações pessoais sensíveis, e aí você permite com que a academia ou mesmo órgãos interessados possam fazer uma série de projeções com aquelas informações, e a disponibilização mensal dessa base. Então, esse é um momento, vamos dizer assim, lua de mel, né? Estava tudo lindo, maravilhoso. E aí nós vamos entrar na fase 3 de 2016, quando vem o impeachment e uma mudança significativa política institucional. E que a gente vê é que há uma mudança de foco, né? O cadastro passa a priorizar o que a gente chama não de erro de inclusão, mas do erro não o erro de exclusão. O que é erro de exclusão? Ninguém que precisa estar dentro do cadastro, precisa acessar a política, pode estar de fora. Então, o foco era esse. A gente tinha que garantir que o cadastro, né, tinha que se garantir que o cadastro estivesse com todas as pessoas que necessitavam dessas políticas dentro do cadastro. E passa a ter o foco aonde? No erro de inclusão. O que é o erro de inclusão? Eu não quero ter erro dentro do cadastro. Quem não tiver que estar lá tem que estar fora. Então, isso é uma mudança, parece que retórica só, mas é uma mudança significativa, porque eu passo a olhar menos quem está de fora. Quem eventualmente está de fora e deveria estar dentro, eu não tenho tanto essas estruturas de buscativa, de estar olhando isso, e vou olhar que batimento, quem é que parece que tem informação que não devia estar lá, e isso vai gerar uma demanda de trabalho enorme dentro dos municípios, porque você tem que ficar recadastrando e reentrevistando as famílias, fora a dinâmica de trabalho para as famílias. A família vai lá, o cadastro hoje em dia ainda é feito presencial dentro dos municípios, então a família vai lá uma vez, aí depois ela pega no que foi chamado de pente fino, né? O governo colocou, inclusive, um nome para esse trabalho, aí a família vai de novo, depois ela pega em outra base, vai de novo. Então, essa família que já tem uma precarização, que já vem de uma vulnerabilidade enorme, muitas vezes está refazendo o cadastro 2, 3, 4 vezes. Então, isso virou uma realidade dos municípios, que começou a aumentar o trabalho e retrabalho dentro dos municípios. Então, você vai ter uma atuação, até eu acho que alguém comentou aqui, quer dizer, a capacidade estatal está colocada lá, mas sendo usada de uma forma que vem, na verdade, a prejudicar a população, muitas vezes, se ela não é bem dimensionada e bem medida. E é constituída também a rede de programas usuários, que são esses outros programas, mas também muito na tentativa. No início, a proposta era fazer uma articulação com esses outros programas, para você ver os vários aspectos da vulnerabilidade, mas a primeira ação vai ser o quê? A questão da qualidade, a revisão cadastral, que é esse processo de que, se eu achei alguém em outra base, que há indícios de que a renda é superior, eu penalizo ele não só no Bolsa Família, mas em todas as outras políticas. Então, a primeira ação, vamos dizer assim, ela é bastante fiscalista. O que não temos nada contra o recurso público ser muito bem gerido e acompanhado e tudo. Mas, quando isso aí não é muito bem calibrado, você acaba gerando, na verdade, um retrabalho, e geralmente para as famílias mais vulneráveis, né? Aquelas que menos têm recurso, porque elas que têm mais dificuldade, muitas vezes, ou de ir atualizar o seu dado no município, ou de prestar as informações de uma forma mais detalhada, e isso então, assim, essa medida tem que ser sempre muito bem feita. Então, o que você vai ter nesse momento é uma capacidade usada
né, muito nesse sentido, de controle, de revisão, e menos da preocupação da inclusão das pessoas. Você passa a ter uma restrição fiscal naquele momento, né, uma crise fiscal que justificaria toda essa necessidade de maior controle. E aí você tem uma tendência de desmonte que vai se apresentar de uma forma mais efetiva. Quando você, em 2019, você começa a pandemia, você tem a mudança governamental e logo depois vem a questão da pandemia. Aí você vai ter mudanças tanto... eu esqueci. Aí você vai ter mudanças tanto na dimensão administrativa, né? A Senarc sai deixa de ser o cadastro, na verdade, sai de uma secretaria específica, vai para uma secretaria que, em tese, acompanha, que é a SAGE, que é uma secretaria que acompanha a gestão da informação. Então, ele perde, de uma certa forma, a sua dimensão de articulador das políticas para ganhar uma articulação de dados, de fonte de informação, de dados, simplesmente. Então, ele perde uma dimensão, ele vai para uma outra, né, dimensão de entendimento do que ele é, uma visão mais instrumental do que é o cadastro, né? Você vai ter um descolamento da questão do cadastro com os benefícios, inclusive depois do auxílio emergencial e do próprio Bolsa, o que vai gerar um rebatimento na qualidade do cadastro, porque você não ter uma interação com essa política que era muito umbilical ao cadastro, ela vai ter uma consequência muito clara na qualidade do cadastro, e uma descontinuidade na política relacional, uma descontinuidade, por exemplo, da capacitação, uma descontinuidade de vários programas, até mesmo pela questão fiscal. Você vai ter uma descontinuidade de programas mesmo, como Bolsa Verde, reforma agrária, praticamente, né, acabou e tal. Então, você vai ter uma série de descontinuidades que vai fazer com que o cadastro seja menos utilizado. E aí, depois, você vai ter a entrada do auxílio emergencial, com uma série... eu tenho que acabar, 2 minutos. Tá, e aqui traz os dados do que isso, na prática, significou. Na prática, o que significou? Uma redução enorme, porque, quando vem o auxílio emergencial, que a gente estava falando, é criado um app. Um app é uma entrada muito simplificada, que você preenche nome das pessoas da família e tal, para pagar o benefício. Isso aí vamos dizer assim, é um momento crítico do cadastro, porque ele perde totalmente a sua... E as gestões municipais, por sua vez, sem poder, muitas vezes, trabalhar, por causa da questão até mesmo da pandemia. Então, você vai ter uma descontinuidade, na verdade, na atualização e entrada de dados no cadastro, que a verdinha é inclusão e o outro é atualização cadastral. Então, o cadastro perde, na verdade, um contingente enorme de pessoas e de famílias. Teve uma perspectiva de pagamento por família. Quando você muda isso daí para pagamento por pessoa, quase, isso era um refeito no cadastro, porque as famílias começam a desmembrar as suas famílias para ganhar um mínimo que era de R$600, que era o mínimo por família. Quer dizer, você tem uma mudança no desenho do auxílio, na verdade, Brasil, que tem um rebote enorme na qualidade das informações do cadastro. Então, isso vai fazer com que o cadastro se repovoe, mas se repovoe de uma forma não tão eficiente ou não tão boa, né, de qualidade, né, concisa. Então, só finalizando, quer dizer, então a gente entende, a nossa questão aqui é que a gente acha que a questão lá está diferente. Primeiro, sobre o cadastro, a pesquisa ela demonstrou que as capacidades hoje existentes são apenas parcialmente mobilizadas. Naquele momento né, que a gente finalizou a pesquisa, isso estava muito claro, você tinha só uma questão de uso parcial, né, as capacidades estavam lá, mas elas não estavam sendo usadas, né, por uma própria desmonte da política, né. A outra coisa que a gente entendeu que foi importante, o argumento de que é para olhar policy change, né, principalmente a questão do desmonte, era importante tanto analisar a questão de contexto macro, como também as condições institucionais envolvidas. Quer dizer, há uma relação entre política institucional e execução. Mesmo que as capacidades estatais estejam ali colocadas, elas podem não ser utilizadas, né? E aí você tem um desmonte mais por um default. Eu acho que o cadastro foi muito mais um caso de uma desconstrução por não fazer ou por fazer de uma forma não adequada, do que exatamente uma questão formal de vamos acabar com o cadastro. Tá? Você quer? Então, é isso. Muito obrigada. Tá? Bom, excelente.
Antes de dar a palavra para a Carla, porque eu estava tão preocupada com o tempo, que eu não chamei o nosso debatedor, que é um querido professor aqui do CBAE, o Félix, que é pesquisador de carreira da Diretoria de Estudos sobre o Estado, as Instituições e a Democracia no IPEA, tem mestrado e doutorado em Sociologia e Antropologia na UFRJ e integra o quadro de professores do mestrado profissional e Políticas de Desenvolvimento no IPEA, e atua também como, dentro da cátedra do Colégio de Estudos Avançados, vinculada à Cátedra de Transformações Sociais, e faz parte do Núcleo de Estudos sobre a Desigualdade, UNIED, da UFRJ. Então, o Félix é um colaborador, um professor muito querido do CBAE. Então, eu passo, então, a palavra à Carla. Carla, você está aí? Estou aqui. Vocês estão me escutando? Então, você não quer aparecer, não? Agora é isso. Então, a Carla vai falar do adeus à Bolsa Família, ambiguidades e descontinuidade de uma política deriva. Carla Tomazini, que eu já apresentei anteriormente. Muito obrigada, vou tentar ser bem breve. Então, bom dia a todos, né? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Alexandre, a Michele, a Maria Antonieta, né, pelo convite. Eu fiquei muito feliz em poder participar e contribuir com essa discussão. E obrigada também pela organização dessa jornada, e obrigada a Ana Célia, que respondeu aos e-mails. Então, aqui eu vou tratar rapidamente sobre o capítulo sobre o Bolsa Família, né? E a questão principal, ela é bastante simples. O que aconteceu com o Bolsa Família nesse período, né? É possível falar de desmonte? E o que a gente nota? Na passagem do Bolsa Família ao Auxílio Brasil, uma série de análise, né, de pesquisadores e da opinião pública, né, achou a quente, trataram essa passagem de uma forma bastante catastrófica, né? Então aqui eu reuni algumas dessas passagens, né? Por exemplo, como movimento de destruição, um salto no abismo, uma síntese dos esforços para colapsar a rede de proteção social. Então, foi tratado de uma forma bastante catastrófica. Vocês estão vendo o meu PPT? Não, sim. Tá. Estamos vendo bem. E aí, porque eu passei não no PowerPoint, porque ele causa bastante problema, mas enfim. Então, a questão aqui que nós tentamos, né, tratar de forma mais ampla e dentro do escopo da proposta do livro, foi levantar as questões como diferenciar essa mudança das mudanças anteriores, como essa mudança se insere no contexto de desmonte de políticas públicas do governo Bolsonaro e na conjuntura sociossanitária particular, né, e como caracterizar a natureza dessa mudança, principalmente no quadro de retrocesso democrático, né, no pós-16. Então, aqui são várias questões que confluem, e o argumento principal e central do capítulo é dizer que essa transformação do programa Bolsa Família não se deu como um mero desmonte, né, mas o que a gente argumenta é que essa mudança ela pode ser compreendida como uma mudança do tipo deriva institucional. O que quer dizer deriva? Significa que, ainda que as regras permaneceram, né, mais ou menos as mesmas, o impacto das políticas, o impacto da política, né, foi mudado como resultado da mudança nas condições externas, desculpa. Então, assim, a gente olha para os fatores exógenos, principalmente os choques externos, como a pandemia, como as mudanças governamentais, se a gente pode dizer assim, que certamente impactaram as políticas, mas também é necessário a gente considerar os fatores internos, né, os fatores endógenos à política, como fontes de mudanças importantes, né, mas que não são tão abruptas como a gente pode pensar, mas que são graduais e mais subterrâneas. Então, para isso,
E aqui, para ficar mais clara essa ideia da deriva, eu trago esse plano, né, baseado, né, nessa proposta dessa literatura sobre mudanças institucionais graduais. Então, a gente analisa não somente as características endógena das políticas públicas, mas o contexto político, né, que a gente já tratou aqui, da situação pandêmica e com recuo democrático, olhando também para o tipo de agente de mudança e das estratégias que foram colocadas em prática, né. Então, olhando agora para os fatores endógenos, né, o que a gente nota é que tem duas regras, ou melhor, duas não definições do programa que trouxeram ambiguidades, né, que eu chamo de ambiguidades originárias, né, que estavam presentes na arquitetura do institucional, né, do programa originária, e que permitiram essa deriva de uma certa forma. Então, em primeiro lugar, é o fato que o Estado ele não tem a obrigação legal de atender as famílias elegíveis dentro dos critérios da linha de pobreza, né? Então, é o que a gente chama da possibilidade de se criar filas de espera no programa. A segunda ambiguidade originária é a não definição dos mecanismos de reajuste, tanto das linhas da pobreza, né, quanto dos benefícios para recompor a inflação. Essas duas ambiguidades originárias, elas ficaram meio que escondidas ali num debate sobre o programa, né? E o que acontece? Durante os períodos de crescimento econômico, né, e com outras medidas sociais agindo para regular a pobreza, essas imprecisões elas não chamaram muita atenção e não deram propriamente lugar à deriva. O que acontece é que quando justamente a gente passa a olhar os fatores, aos fatores exógenos agindo nessa política pública, a gente nota que a deriva pode ser possível, né? Então, e aqui eu vou passar bem rapidamente, porque a gente já tratou, mas a gente sabe, né, e os colegas já mencionaram, eu acho que hoje, hoje durante toda a apresentação, a gente vai tratar dessa questão, mas a gente sabe que o processo de degradação das instituições e das regras democráticas, eles têm um efeito direto, né, nas burocracias e nas políticas públicas. E essa degradação, ela se dá, aqui eu tratei ela em 3 atos, né, atos como se fosse de teatro, né. O primeiro a gente já mencionou bastante, né, que é o subfinanciamento das políticas sociais, que se institucionaliza no governo Temer, e a gente pode classificar esse subfinanciamento, né, como um período de conjuntura crítica, porque por que conjuntura crítica? Porque as escolhas institucionais durante um curto período de tempo, elas levam a trajetórias específicas, né? Elas afunilam as possibilidades dos atores a uma trajetória específica, né, marcada principalmente por esse subfinanciamento estrutural das políticas. E isso contribui para a deteriorização da rede de proteção social, do SUAS, do Cadastro Único, como as minhas colegas já trataram, mas também para um contexto mais macro-institucional, né, pensando aí no SUS e nos outros programas, né, onde se insere o Bolsa Família. O segundo ato, né, do recuo democrático foi propriamente a deriva do programa, né, que foi levada, como eu já mencionei, por esses não reajustes, né, não ajustes do programa, que se tornaram, né, que se tornaram cada vez mais importantes, né, com a perda do valor real dos benefícios e do aumento das filas. E aqui a gente pode falar de uma negligência ativa dos atores, que optaram por não responder às mudanças, a essas condições externas que variaram, né, muito, que mudaram muito, com o aumento da inflação, com o desemprego elevado, com os relatos cada vez mais importantes sobre a fome, a insegurança alimentar, a miséria, e que promoveram
mudanças no impacto do Bolsa Família e desvirtuando, né, os resultados esperados. Então, só para passar rapidamente aqui, que eu acho importante esse gráfico, né, da rede de pesquisadores de soberania e segurança alimentar, o que a gente observa? Num primeiro momento, né, desse recuo democrático, a gente vê que o que aumentou foi a insegurança alimentar mais leve, né? Claro que as outras também aumentaram, mas no primeiro momento foi a insegurança alimentar leve. E a partir de 2020, com a pandemia, o que aumenta? A insegurança moderada e severa. E o ato 3, né, desse recuo democrático é a chegada da Covid, né, que causa também um impacto muito forte, muito importante, né, para o programa. Mas a pandemia, ela traz para o centro da agenda política, né, o antigo debate sobre o direito à renda, sobre a importância da intervenção do Estado e as políticas de transferência de renda, né. E o que a gente observa aqui? A implementação do auxílio emergencial, em março, principalmente de 2020, se dá muito graças, né, ao protagonismo do Congresso, né, que serviu como um veto player importante para estabelecer, né, essa política e atingindo, né, 68 milhões de brasileiros. Então, na maioria dos casos, o auxílio emergencial, ele se sobrepôs ao Bolsa Família, e as famílias, elas puderam escolher o que seria mais vantajoso. Ele foi pago em 5 parcelas de R$ 600 entre abril e agosto de 2020, 4 parcelas de R$ 300, ou seja, metade entre setembro e dezembro, e ele foi interrompido, depois ele foi retomado em 2021. Então, um hiato de 3 meses, né, com valor e alcance menores. Então, o que a gente pode falar? Que é uma política de stop and go, né, stop and go policy. E cabe lembrar aqui, né, rapidamente, que no primeiro ano do governo Bolsonaro, o governo conseguiu colocar em prática uma das promessas, né, da campanha eleitoral, que foi o pagamento do 13º, né, para os beneficiários do programa. Mas somente no ano de 2019, né? Então, essa política, de maneira geral, ela foi descontinuada, né, em meio a uma situação pandêmica. O que gerou uma percepção de insegurança, né, sobre a continuidade do programa, sobre o valor dos benefícios, mas também um sentimento que o programa estava mesmo à mercê das decisões do Poder Executivo. E aqui é importante também a gente identificar os agentes que buscaram promover essas mudanças, né? Então, quando a medida provisória que revoga o Bolsa Família e institui o Auxílio Brasil, ela é enviada ao Congresso, o que é que a gente pode ver? Que, ao mesmo tempo que eles buscam manter as condicionalidades originárias, né, do programa, que muito ligado ao investimento em capital humano, como, né, saúde, educação, mas eles criam também, né, eles tentam instituir condicionalidades com outros fins, né, que a Letícia Bartolho chama de penduricalhos, né, incentivos ao mérito, né, algumas condicionalidades, né, como ligado ao mérito acadêmico, esportivo, a doação de uma parcela da produção a agricultores familiares, o benefício pago diretamente às creches privadas, né, frequentadas pelas crianças do Auxílio Brasil. Então, todas essas proposições, elas trouxeram questionamentos sobre a pertinência e a possibilidade de implementação, né, dentro da capacidade do Estado de implementar essas outras, né, esses outros componentes do Bolsa Família, mas eu não vou entrar aqui no detalhe. O que eu quero dizer é que, principalmente, os componentes meritocráticos, né, são tipicamente aqueles ligados aos refratários do programa Bolsa Família, né, que partem da crença que a pobreza é fruto da escolha individual e da falta de esforço, né, pessoal do beneficiário. Então, a gente observa, e eu já estou terminando, que tem
os atores eles têm preferências ambíguas, né? Com os atores agentes da mudança, eles têm preferências ambíguas quanto à continuidade ou não da política de transferência, né? Isso que nos permite classificar ou considerar os atores como atores do tipo simbiótico parasitas, né? Ou talvez parasitários, pela classificação da Mahoney-Intelli, né? Do Mahoney-Intelli. Então, assim, o que isso significa? Significa que os atores eles buscam preservar o programa, mas eles se servem do programa para buscar atingir os objetivos particulares. E, nesse caso, são muito dos objetivos eleitorais, né? Principalmente com essa ideia de pagar os benefícios às creches privadas, né? Aí, como fala, considerando, né, outras clientelas políticas, mas o que a Denise também tratou, dos incentivos às famílias unitárias, né, quebrando a lógica também do cadastro único. E, de modo esquemático, a gente pode resumir as tensões porque passaram o programa em 2 grandes eixos, né? De um lado, essa visão expansionista, né, que principalmente com os incentivos eleitorais, com a questão da Covid, e a visão fiscalista. E o que é interessante é que, com a pandemia, muito dos atores fiscalistas, né, eles passaram a aceitar e mesmo a promover a expansão dos programas de transferência de renda. Então, a gente tem o pêndulo, ele vai mais para o lado expansionista. E o segundo eixo é aquele que busca preservar, né, o eixo preservação das regras programáticas e refratários das regras programáticas. Então, aí a gente tem essa tensão também entre aqueles que buscam manter as condicionalidades do programa, né, e reforçar o sistema de proteção social, e aqueles que buscam, né, transformar o programa em outro, como foi dito aqui, em reformular framing, né, o programa de outra forma. E aí a conclusão é que, diferentemente de outras políticas, o programa ele foi poupado, né, da simples estratégia do governo, que aconteceu com muitas políticas, de desmantelar tudo que fosse possível, né? E aqui a defesa da tese que esse programa ele sofre um processo de deriva. E essa deriva ela se deve, né, muito provavelmente, em primeiro lugar, à alta visibilidade e rastreabilidade do programa, aos entraves políticos que foram colocados principalmente pelo Congresso Nacional e ao contexto pandêmico, né, que fez balançar esse pêndulo, abrindo o debate, né, reabrindo o debate sobre o direito à renda. É isso, obrigada. Excelente. Vamos, então, passar logo ao capítulo 4, o benefício da prestação continuada no cenário de austeridade, tentativas de desmantelamento nos governos Temer e Bolsonaro, com o Léo Maia, que está aqui do meu lado. Bom dia a todos. Gostaria de começar também agradecendo os organizadores do evento, ao Alexandre, a Michele, especialmente a Maria Antonieta, que foi minha orientadora de mestrado. Eu queria começar apresentando um capítulo e explicando um pouco o que é o benefício de prestação continuada, porque, de certa forma, eu entendo que ele ainda é pouco explorado na literatura, dada a dimensão que ele tem, né, dada a importância que ele tem. Ele, até 2020, era a política com maior peso no orçamento dentre as políticas da assistência social brasileira. E ele é um benefício ele é uma transferência de renda de um salário mínimo mensal para pessoas idosas com mais de 65 anos e para pessoas portadoras de deficiência que comprovem ter menos de 1/4 de salário mínimo de renda per capita, ou seja, pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, né? E ele, além de ter essa função de dar um mínimo de cidadania para essas pessoas que, na ausência da política, estariam completamente desamparadas e provavelmente estariam condenadas à morte, né, se você for levar em consideração a idade avançada e o grau de deficiência das pessoas. Mas, além dessa função de
dar esse mínimo de cidadania, um mínimo de qualidade de vida para essa população, foram feitos vários estudos, né, durante, principalmente, os anos 2000, onde já tinha um tempo de implementação da política, demonstrando que ela teve uma participação muito importante na redução da pobreza e na redução da desigualdade. Inclusive, assim, em questão de redução de pobreza, ela foi mais relevante do que o próprio Bolsa Família, porque como ela é vinculada ao salário mínimo, ela tem um valor muito maior do que o Bolsa Família, que, na verdade, era uma política para tirar as pessoas da fome, mas não necessariamente da pobreza, né? E nos anos 2000 você vai ter uma expansão dessa política muito grande, principalmente a partir de 2003, com o advento do Estatuto do Idoso, e depois com algumas reformulações do que se considerava as pessoas portadoras de deficiência, porque você começa a ter uma perspectiva mais ambiental e social do que consideramos deficiência, né? Não só a perspectiva biomédica, como era no começo. Assim, só para situar, antigamente você tinha uma série de patologias que eram definidas pelo INSS que poderiam ser consideradas para fornecer o auxílio às pessoas com deficiência. E a partir dos anos 2000, mais para frente, 2010, 2015, você tem a atuação do Conselho das Pessoas com Deficiência e também do Conselho Nacional de Assistência Social, né, pautando a questão dos impedimentos ambientais e sociais que impossibilitam as pessoas de estar aptas ao trabalho. Então, você tem aí um período de expansão da política, né, do escopo da política, o número de beneficiários cresce, tanto para o benefício de idosos, quanto de benefício de pessoas com deficiência. E também, além disso, você tem um aumento do salário mínimo, que além de aumentar o valor recebido pelos beneficiários, ele também vai aumentar a base de cálculo para a elegibilidade do programa, né? Se você aumenta o salário mínimo, é mais fácil você se manter nos critérios de 1/4 de salário mínimo de renda per capita. Então, isso também influenciou um aumento do número de beneficiários e uma consolidação da política. E, a partir de 2016, né, com a radicalização da agenda de austeridade fiscal, primeiro no governo Temer, depois com o Bolsonaro, você vai começar a tentar desmontar o BPC, apesar de, como veremos, não ter muito sucesso. Como a Carla apontou, né, você tem ali o início de uma conjuntura crítica para todas as políticas sociais brasileiras. E que, na minha visão, ela ainda está aberta, ela não foi fechada. Eu acho que a gente tem que levar em consideração que as alternativas de desmonte ainda estão postas, elas ainda têm força, elas não estão fechadas. E, enfim, entrando um pouco no texto, eu vou analisar principalmente 3 pontos nessas tentativas de desmantelamento. Primeiro, como que eles conseguiram enquadrar uma política que era consolidada e que sabia que tinha muitos retornos sociais e até econômicos para a sociedade brasileira. Como que eles conseguiram fazer esse reframing, né, como conseguiram enquadrar o programa como um problema para se desmontar ele. E aí eu vou explorar as deficiências dos argumentos apresentados pelos governos, né? Primeiro, na reforma da Previdência do Temer, que eles incluíram o BPC no texto da reforma. Apesar de não ser um benefício previdenciário, né, eles apresentam o BPC como um problema seria um incentivo inadequado, seria um problema técnico para o escopo dos programas previdenciários. Ou seja, as pessoas, no lugar de contribuírem para a Previdência, iriam escolher, de certa forma, receber o benefício de prestação continuada, sendo que o piso salarial, o piso de renda é o mesmo. Só que nós sabemos que o BPC ele tem aliás, a Previdência tem uma série de direitos que não estão garantidos no BPC. A Previdência ela garante 13º, pensão por morte, coisas, óbvio, são muito relevantes. E também é uma tese um pouco absurda achar que as pessoas escolheriam ficar sem CLT, né? Ainda mais no momento que nós vivenciávamos.
E só que depois com a paralisação da agenda do governo Temer com o Joely Batista, com o caso do vazamento dos áudios, essa agenda não foi para frente, só que foi retomada depois no governo Bolsonaro de forma um pouco mais branda, e tentou-se a mesma coisa, desvincular o benefício do salário mínimo, principalmente para as pessoas que receberiam até os 70 anos, e também aumentar a idade mínima para receber o acesso, né? E só que, desculpa, e nesse momento também fracassou a tentativa do governo Bolsonaro por uma atuação do Legislativo na própria Comissão de Cidadania e Justiça. E aí a gente vê a importância do benefício ter sido previsto na Constituição para que não fosse desmontado, né? A gente estava aqui discutindo resiliência e o que podemos observar para não repetir os erros, não permitir que ocorra essa agenda de desmonte, pelo menos não tão fácil como foi feita nos anos recentes, né? E o outro ponto que eu vou explorar dessas tentativas de desmonte vai ser um pouco os outros processos políticos que foram feitos para desmantelar a política a partir dos fracassos do desmantelamento ativo, né, como que eu chamo. E elas vão vir, como a Denise já falou, a partir, por exemplo, da mudança de finalidade do cadastro único, que passa a ser mais uma instituição que vai garantir um rigor fiscalista para os benefícios, do que justamente procurar e conseguir alcançar toda a população que deveria ser beneficiária do BPC. E, além de outros casos também, como você vai ter redução do quadro do pessoal do INSS de quase 30%, que vai aumentar as filas enormemente e aumentar o número de pedidos que foram indeferidos. E eles apresentam essa questão da redução do quadro do INSS como uma questão de aumento da eficiência, porque a digitalização dos processos não exigiria mais tanto quadro pessoal. Só que, se a gente for pensar para a realidade do BPC, isso é um pouco complicado, né? Porque o público-alvo, se pegando aqui a população idosa, é uma população de idade muito avançada e de extrema pobreza. Ou seja, é a população que mais, por exemplo, tem percentual de pessoas analfabetizadas. Então, como que você vai tornar essas pessoas, fazer que elas tenham acesso por meios digitais, né? Está demorando? Desculpa. Tá. Enfim. Aí depois eu vou concluir discutindo como que o BPC conseguiu resistir a essas tentativas de desmonte, pelo menos os mais ativos, né? Que aí eu vou entrar nessa questão do direito de ser constitucionalizado e como que esse contexto de ataque aos mecanismos democráticos, por exemplo, de solução de conselhos, foi, de certa forma, um impeditivo de haver uma resistência dos beneficiários ou da burocracias e tudo mais. E vou encerrar por aqui para dar seguimento no negócio. Tudo certo. A gente tem ainda o debate, né? Então, vou passar a palavra para o Félix, para os seus comentários, e depois a gente tem ainda um pequeno tempo para o nosso debate. Tá bem. Em favor do tempo para o debate do público, eu vou tentar ser bem conciso nas minhas observações. Tá bem. Em primeiro lugar, quero aqui agradecer à professora Ana Célia Castro, ao UFRJ, ao PEPED, à ENAP, ao IPEA, né, a oportunidade de a gente estar discutindo e participando do debate de lançamento desse livro, que vai se tornar tão central aí do ponto de vista da organização sistemática, né, retrospectiva, mas também prospectiva para fundamentar políticas de recomposição, reconstrução e formulação de novas ações
nos governos vindouros, né, no atual e nos governos vindouros. Então, de fato, é difícil você, quem terá a oportunidade de ler esses capítulos, por exemplo, os 3 capítulos que acabaram de ser apresentados aqui, vão ver, de fato, uma análise que é bastante densa, detalhada, e que dialogam entre si, que permitem reconstruir de forma sistemática como operaram as transformações nessas políticas ao longo do período em discussão no livro, 2016 a 2022, né? De modo que, de uma forma que é difícil você encontrar em outros documentos. Na verdade, você tem a produção lá do governo de transição, outras instituições, inclusive o IPEA operou na produção de novos documentos, mas você não encontra um registro tão denso e profundo como esse. Então, o livro tende a ser muito meritório dessa perspectiva, do ponto de vista aplicado, mas também, eu acho que os capítulos, todos eles, eu não vou me dedicar a debater cada um deles, né? Pela restrição também do tempo, mas tem um mérito muito importante, que é o mérito do livro também, e da introdução, que é fazer com que as análises estejam todas referenciadas em uma literatura comum, que permite uma perspectiva comparada, que é muito importante. Então, você tem aqui uma espécie de ponto de partida teórico, numa literatura disponível recente, né, com o qual as autoras e autores dialogam, é muito importante para você ter algum parâmetro de comparação. Então, isso eu acho que o livro avança muito, e também por isso, para além da contribuição aplicada, é uma contribuição empírica e analítica, aí muito importante, original, certamente no caso do Brasil, mas potencialmente original na literatura internacional, né? Bom, eu, na verdade, passando pelos textos, na verdade, tem algumas observações bem específicas, mas eu vou tentar condensar em pontos, assim, no papel de debatedor, pontos que a mim soam tópicos que poderiam ser, talvez, explorados. Eu gostaria de ouvir as autoras, os autores, né, os organizadores, eventualmente a gente podia debater um pouco mais o tópico, e que são tão presentes na discussão de cada um dos textos. Eu acho que a gente parte de um texto que é, né, a construção e evolução institucional do cadastro único, que é uma espécie de, né, assim, coluna mestra da formulação de grande parte das políticas de assistência, e para além de ser um registro com caráter administrativo que fica um pouco fora do radar, assim, dos ataques político-partidários, eles são essenciais para a formulação das políticas. Então, talvez, por isso, eu vou mencionar aqui, ele não tenha sido objeto intenso de interlocução dentro desse ator, que eu acho que é o grande ausente do debate em geral no livro, muito presente no texto da Carla, né, que é o Congresso Nacional. Eu vou dizer por que esse ator ele merece ser mais considerado em toda essa discussão, né, do título do livro à exploração das políticas. Então, você tem, desde a discussão da formulação do cadastro único, a discussão excelente que a Carla faz da evolução do programa Bolsa Família, mostrando que você tem essencialmente, o grande problema, né, a deriva da política é um problema de técnica legislativa. Como ele não está previsto na Constituição, então a gente viu isso intensamente no último semestre de 2022, vive a reboque dos sabores partidários e dos interesses políticos partidários. Então, é um problema que é insanável se você não resolver o problema na origem. E a discussão que a Carla faz, eu acho que é muito importante nesses termos, também como recomendação aplicada, de que para algumas políticas estruturantes que você quer manter no tempo, é importante você dar atenção a essa ancoragem, enraizar, né, eventualmente no texto constitucional, muito embora a frequência com que a gente observe na imprensa que a gente tem uma propensão a constitucionalizar direitos seja excessiva. Eu acho que, enfim, esse é um bom exemplo de como não constitucionar alguns direitos tem efeitos deletérios importantes, né? Então, eu vou fazer algumas observações importantes. Eu acho que no texto da Natália, Denise e Elaine Lício, né, que é muito bem construído, dialoga muito diretamente, mostra claramente com a discussão da literatura como você foi alterando, né, os instrumentos de política disponíveis e ao alcance, né, da política. Então, dialogando claramente, objetivamente, você podia verificar esse conceito, que é o conceito de desmonte, desmantelamento, mas eu me pergunto até que ponto você está tratando uma política no prazo de 20 anos, que foram um período crucial na transformação tecnológica da sociedade, em que medida as transformações... Esse elemento que também está meio ausente, assim, que é a tecnologia, que mudou radicalmente o mundo. Quando o governo Bolsonaro for se vender para público que está disposto a ouvir que ele tem alguma coisa meritória, uma das coisas que ele vai dizer é que ele revolucionou o provimento de serviço público por meios tecnológicos, que era uma impossibilidade na primeira década dos anos 2000. Então, qual seria esse papel? Eu não espero uma resposta agora, mas, enfim, fiquei curioso em identificar esse aspecto, né?
E um segundo aspecto, que aí é o papel do legislativo, o cadastro único ele não teve, embora ele seja um instrumento fundamental no arranjo federativo ou interfederativo, ele serviu, né, para criar amarras numa política nacional, né, de provimento de renda mínima, a própria construção do cadastro. Eu perdi aqui assim, em que medida o fato de ser um arranjo, em grande medida, uma política que não estava lá na alça de mira assim, da aliança, do bloco de poder conservador, poupou um pouco ele das mudanças que fossem além de você simplesmente ter o que certamente é um tópico central, que é você ter uma coalizão conservadora e, como tal, por exemplo, o cadastro único, você fala em pente fino, ao invés de falar em ampliação, né, do número de beneficiários. Então, ali eu teria uma intuição de por que o Congresso Nacional não parece ter sido um ator tão relevante nessa dimensão. Ao contrário do texto da Carla. Carla, eu acho que mostra de forma fundamental, enfim, eu não tive a oportunidade de ler todos os capítulos do livro, mas eu acho que a introdução, por exemplo, certamente o Congresso Nacional está ausente como um elemento do modelo teórico, mas Carla mostra como ele deve estar presente, porque, frequentemente, esse é um ponto que eu acho muito importante, o Congresso Nacional, porque a gente tem uma tradição muito enraizada de olhar o poder executivo como sendo o poder por excelência de formulação de agenda no Brasil, a gente considera o executivo ainda tradicionalmente, embora isso já tenha caído como um consenso na literatura da ciência política, um poder que basicamente é carimbador da agenda do executivo. E ele não é carimbador, como também não é só reativo, ele agora é propositivo. Já há uma década o poder legislativo no Brasil federal, ele é o principal formulador de políticas públicas no Brasil, incluindo política social, né? E aí entra uma dimensão que é outra dimensão importante, acho fundamental, que a gente hoje está vendo nas páginas dos jornais, nas últimas semanas, né, que o legislativo pode ser muito fundamental para embarrear agendas de governos, é isso que a gente está lendo. O ponto é que esse não é um processo novo, é um processo que já tem 2 décadas, o legislativo foi ganhando, se assenhorando de poderes institucionais, institucionalizando, se tornando um ator fundamental para entender as políticas, de modo que um elemento fundamental, o Leonardo Burlamac, que apresentou no início, tocou nesse aspecto, não com esses termos do Congresso Nacional, o alinhamento entre o que o Executivo fala e a posição, para usar o termo lá, né, que o cientista político gosta, do legislador mediano, é fundamental para saber das chances de transformação ou desmantelamento, desmonte de políticas públicas. E é esse casamento ou descasamento que cria essa possibilidade. Então, agora a gente está vendo uma espécie de descasamento entre a posição, né, do governo federal, pelo menos do presidente da República, e a preferência dominante no Congresso. Esse casamento foi mais visível com a formação de um novo bloco de poder na eleição de 2018. Então, talvez isso explique muito da capacidade de transformação, de reconfiguração das políticas nesse período, do que simplesmente a propensão, do governo, do executivo, de levar as mudanças adiante. Então, acho que esse elemento se torna muito, muito fundamental, e ele aparece, aí é o ponto, acho que é importante, em várias das políticas, né? O Léo mencionou aqui na discussão do BPC também, o Congresso Nacional, eu não vou dizer sistematicamente, mas frequentemente é a instância de veto nas mudanças de política. Então, chega um momento que o Congresso Nacional diz, não, esse tipo de mudança eu não quero. A gente não interpreta dessa forma, no livro não está interpretado assim, mas poderia muito bem interpretar: o executivo governa em função ou alinhado com a preferência dominante no Congresso. Sempre que o executivo se desvia dela, o Congresso diz, não, aqui eu veto. Mas, se ele não se desvia dela, é como se o Congresso dissesse, a sua agenda é a agenda que eu quero, então pode seguir adiante. Basicamente, você está olhando de outra forma a formulação das políticas, não é olhando para o executivo, mas olhando para o legislativo. Então, é uma interpretação que eu acho que é uma variável no modelo, né, que eu acho muito fundamental. Enfim, caminhando um pouco adiante na discussão de elementos teórico-conceituais do modelo, né, acho que, e aí eu estou dialogando com os textos de vocês, mas também com o modelo teórico, muito bem, né, apresentado na introdução. Eu acho que, enfim, eu aprendi muito com aquela literatura e, de fato, é essencial você ler aquele primeiro capítulo para, né, situar a análise empírica de cada um dos demais capítulos. Mas eu tenho, e aí o Leonardo apresentou, assim, no debate da primeira mesa, em grandes linhas, uma espécie de percepção que eu também tinha e continuo tendo, que o texto fala, então o livro, eu acho que o título do livro é muito bom, Desmonte e Reconfiguração das Políticas, são termos fundamentais, o desmonte e reconfiguração de políticas públicas, mas, em grande medida, você tem uma espécie de uso pouco
intercambiável entre desmonte e reconfiguração que, em tese, não deveria ser tão intercambiável assim, porque, frequentemente, o que a gente está vendo é a reconfiguração das políticas. Eu acho que, nesse ponto, o argumento do Leonardo é muito importante. Você está vendo a reconfiguração das políticas porque você teve uma coalizão conservadora no poder. E, sobretudo, alinhado com o Congresso também, que tinha uma posição afinada com essas posições do Executivo. Então, o que é apresentado como desmonte ou desmantelamento, que são termos, aí eu divido um pouco do Leonardo, necessariamente normativos. Então, você apresenta desmonte e desmantelamento, você está dizendo de reconfigurações que, por definição, são negativas. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode debater, é debatível, né? Mas o que você está vendo, em grande medida, é a reconfiguração de políticas em função de posições ideológicas do bloco de poder. Enfim, e eu estou dizendo isso em grande medida porque a discussão do Congresso Nacional volta novamente à tona porque ele é um agente fundamental para você inserir e contextualizar as transformações políticas que ocorreram nesse período. Então, você tem a coisa da reconfiguração, que é uma aliança de poder, e aí o conceito que é muito utilizado, novamente eu me alinho aqui com o Leonardo, a discussão do recuo democrático, o populismo autoritário, ou um outro termo que Alexandre Gomes disse, o populismo reacionário de direita, né? De fato, não está muito claro o que é populismo reacionário de direita, o que é recuo democrático e o que é mudança de política pública. Frequentemente eu estou vendo mudança de políticas públicas das quais, na média, aqui nós discordamos, mas são mudanças que, do ponto de vista do bloco de poder que eu proponho, são justificáveis. Então, vamos dar o exemplo do BPC. O BPC, o Léo Maia diverge dessa posição, mas o argumento de quem está lá no projeto reformista é você está alinhando incentivos de forma perversa, né? Dando BPC alinhado com a mesma idade, com o mesmo valor de benefício previdenciário, assim você não cria incentivos para você ter contribuição previdenciária. E isso, na linguagem de quem fala, né, a linguagem dos incentivos, quem olha o mundo dessa forma, faz todo sentido. Eu sei porque meus colegas lá dos anos 2000, que propunham reformas nos benefícios previdenciários, falavam com essa linguagem, continuam falando. Então, apenas talvez não seja aquela que seja tão afinada com a nossa, né, forma de enquadrar o mundo. Então, eu acho que fica um espaço aí para discussão em que medida as mudanças de policy são reconfiguração, ou são desmonte e desmantelamento, e em que medida você tem, o que tem de recuo democrático. Eu não consigo ver nos textos, na discussão teórica em geral, tanto do recuo democrático quanto da mudança nas posições ideológicas de quem está no poder. Então, é nesse sentido que eu acho que nesse debate que está pensado aí para os anos vindouros, pode-se avançar bastante nessa discussão, né? E aí, para encerrar, vou fazer duas observações importantes assim, para a gente pensar um pouco das políticas, essa coisa da polarização política como um elemento central na organização da agenda de governo no Brasil. Talvez dificilmente isso vá assumir do nosso cenário da próxima década, né? Mas um ponto super importante que a literatura tem mostrado é que, para usar o título de um texto que eu acho muito bom, que é eu desrespeitosamente concordo, que, do ponto de vista das políticas aplicadas, políticas sociais, por exemplo, frequentemente bolsonaristas e lulistas, eles não têm divergência nenhuma sobre ela. Eles pensam que tem, mas não tem. São apenas os rótulos que associam Bolsonaro a Lula que criam diferenças em relação à preferência de políticas públicas. Então, isso cria uma divisão que omite um ponto fundamental, que é uma posição que é abertamente pró-intervenção e pró-regulação por parte do Estado nas políticas sociais. Então, essa literatura, que é muito norte-americana, tem mostrado isso na discussão do Partido Republicano Democrata, que eles acham que divergem, mas não divergem no essencial das políticas públicas. Em pesquisas de survey, eu próprio estou mexendo com uma delas recente, você vê claramente que, em termos do papel do Estado na regulação econômica e no provimento de bens do Estado de bem-estar, esses dois eleitorados não têm uma divergência essencial, embora pense que sim. E aí, um último ponto aqui, não é como provocação, mas um ponto que não há dúvida que soa como irônico. Você está falando em como atacar o Deep State ou desmontar o Deep State, né, essa coalizão conservadora e o bolsonarismo certamente evocou sempre esse fantasma aí como obstáculo à mudança de política de desconstrução. É curioso como
é precisamente pela recomposição que vai ser iniciada agora, pela recomposição da força de trabalho no setor público, que você tem uma oportunidade valiosíssima de compor um deep state com uma cara ideológica e com preferências programáticas bem marcadas. A menos que a gente pense que a neutralidade burocrática frequentemente é um termo sem sentido na prática e no funcionamento dos órgãos. Se você quer, de fato, atacar o deep state, a melhor oportunidade para fazer isso vai ser a oportunidade daqui para frente, que é você recompor a burocracia, né, de base, de médio escalão no setor público. E essa oportunidade, de fato, apesar de ser trágico, felizmente, talvez tenha sido perdida pelo governo anterior, senão a gente teria aí, talvez, décadas a fio de lutas mais intensas no seio das organizações públicas, com posições que são muito mais conservadoras do que a gente observou. E talvez por isso mesmo a gente esteja observando essa discussão sobre resistências burocráticas, elas são tão importantes, porque elas, em parte, são resistências de pessoas que foram recrutadas com uma certa concepção do público, das políticas públicas, que divergiriam do recrutamento de governos que se encerraram agora. Mas basicamente essas considerações. Obrigado. Eu vou fazer uma sugestão aqui. Eu acho que essa mesa foi esplêndida, que a junção desses 3 temas foi fundamental, tinham tudo a ver, tinham grande sinergia, e eu, como sugeri ao Leonardo que escrevesse um artigo sobre o que ele falou, eu queria também sugerir ao Félix que escrevesse um artigo, que acho que a gente podia depois publicar na revista da INAP, né, Gomide? Porque eu acho que são 2 contribuições muito relevantes, então vocês estão desafiados, intimados, mais precisamente, a escrever esses artigos. Então, vamos abrir aqui para o público, e aí depois eu passo para todos os participantes, incluindo Gomide e Antonieta. Boa tarde a todos. Parabéns, Ana Célia, demais componentes da mesa, e os envolvidos, né? O FRJ, o IPEA. Eu acho que é um trabalho monumental. Vocês mal estão começando e anunciando. Eu penso que esse trabalho vai durar pelo menos 50 anos próximos, porque vocês tocam no problema maior, que é o Estado brasileiro, a nação, talvez o desmembramento territorial. Tudo passa por aí, né? Então, eu estou encantada que esse trabalho tenha começado. Acho que ele é muito longo. Claro que eu tenho essa impressão, porque eu faço parte de um setor que foi provavelmente aquele que sofreu o maior impacto do desmonte, transporte, tanto ferrovias, quanto rodovias, quanto transporte urbano, a ponto que hoje os ônibus estão desaparecendo do Rio de Janeiro e estão dizendo para as pessoas: andem de Uber. É absolutamente inviável, nós sabemos, né? Está virando um inferno andar no Rio de Janeiro. Quem mora por essas zonas aqui sabe como é que é. Agora, eu queria também dizer, gostei muito de todos, mas eu acho que o Leonardo chamou atenção para as questões políticas, eu acho fundamentais, porque eu acho que o toque do desmonte foi dado politicamente. Nós éramos companheiras no movimento e aconteceu algo que ninguém falou, e ninguém falou durante uma década, durante 2 décadas. A Constituinte. A Constituinte foi um momento importante e parece, muita gente aceita e diz, que é uma das raras constituições do mundo que foi construída democraticamente. Porque nós íamos aos sindicatos, nós íamos às associações, nós procurávamos o povo para saber o que ele necessitava, o que ele queria, o que faltava para incluir isso na Constituição de 88. E aí, na Constituição de 88, nos deram um golpe mortal pelas costas e ninguém se deu conta. Extinguiram os impostos únicos, que eram a base financeira do Estado desenvolvimentista e o que dava força à independência das políticas públicas. Na área de transporte, de energia, de petróleo, de minerais, acabaram os impostos únicos. Ninguém viu, ninguém disse nada, ninguém reclamou. Aí, a década de 90 foi aquele caos em matéria de dinheiro, de vender tudo que nós tínhamos, o Estado não tinha mais dinheiro, foi um terror. Aí veio outro golpe, que também não foi anunciado, foi o primeiro PND do Collor. 10, 20 dias depois que ele chegou, ele botou lá, né, os setores, o primeiro programa de desestatização, com as joias da coroa brasileira para serem vendidas a preço de banana
a Vale do Rio Doce, a Siderúrgica Nacional. A primeira foi a Selma, com uma concorrência que ninguém sabia que existia, teve um único ofertante, foi a General Electric. E depois veio o setor ferroviário, telecomunicações, com o Fernando Henrique, e aí veio o que eu acho que não foi o golpe final foi esse último governo, claro, mal como ele era, que tinha que dar. Mas vieram as agências nacionais de regulação, que, na verdade, foi uma passagem das políticas públicas do setor estatal para o setor privado, porque essas agências a gente precisa aprofundar o real significado, né? E, finalmente, vem esse governo último, que a gente nem cita o nome, nós dizemos o inominável, né? Com a história do Banco Central, que corta a possibilidade de política monetária, né? Declarando-se independente de quem, né? Ele tem déficit, quem cobra, que eu saiba, somos nós, ele atua no mercado internacional, aqui dentro, faz política monetária, fixa a taxa de juros, só a menor, ele não fixa a maior, porque ele não ataca os tubarões, os que cobram 200%, 300%, 400% de juros no crédito rotativo, como está anunciado em vários órgãos de imprensa. Só queria dizer isso, parabéns pelo trabalho, o caminho é longo, desejo sucesso. Obrigada. Eu queria resumir um pouco as críticas, 1 minuto, 1 minuto, né? Do Leonardo. Você ia fazer isso? Não faço, não. Não, eu queria agradecer, porque é uma colaboração, né, vamos dizer, refeitura de futuros trabalhos que a gente vai fazer estudando o período daqui para frente. A questão do Congresso está subsumida, né, como você colocou, mas quando a gente fala no declínio democrático, a gente está falando também na perda dessa relação de executivo-legislativo. Não ficou claro, mas está subentendido. O Congresso não estava ausente, e a gente não estava só pensando no presidente, mas estava pensando em como, na relação de governança, né, você tem uma mudança e você tem um fortalecimento do executivo, tá? 2016 para cá. E a outra questão também que estava subsumida, que o Leonardo levantou, que é das coalizões políticas, né? Por exemplo, o setor elétrico, que eu vou falar à tarde, é muito claro, você tem uma coalizão desenvolvimentista que puxa o setor público na eletricidade, e tem uma coalizão neoliberal, que retira o setor de hidrelétricas do Estado, né? Então, em alguns lugares do livro vai aparecer também essa questão das coalizões. Acho que o Carlos Santana também vai falar nisso, né? Mas eu achei muito boa a crítica, né? E eu achei que a gente tem que tirar do inconsciente do texto e trazer para verbalizar melhor. Bom, e agora, vocês. Primeiro eu vou agradecer, né? Eu acho que o Félix toca numa série de pontos super relevantes e que eu vou, na verdade, devido ao avançado da hora, vou mencionar 2 questões só que eu acho que são importantes. Uma é uma reflexão e outra é uma propaganda. A primeira questão é que a questão do Congresso Nacional ela não aparece, e eu acho que ela vale uma discussão de por que ela não se importa com o cadastro. Em poucos momentos, a questão do cadastro ela foi algum tipo de iniciativa legislativa. Por quê? Porque o Congresso se importa muito com o que tem visibilidade. Então, ele discute muito o Bolsa, ele discute o BPC, mas o cadastro, na verdade, é uma ferramenta quase que burocrática. Então, ele não consegue chegar nessa questão, o que seria fundamental, porque, na verdade, o cadastro, enquanto efeito, inclusive de articulação das políticas públicas e de olhar a população vulnerável de uma forma mais estruturada, ele é central. Então, tanto é que, assim, se nós fizermos aqui uma pequena enquete, vamos perguntar quem sabia o que era o cadastro único. Geralmente a gente começa aquela apresentação explicando o que é. E a gente fala, não, é o cadastro do Bolsa e tal. Aí a pessoa entende o que é. E quando, na verdade, ele é um instrumento muito maior do que o próprio Bolsa ou o próprio BPC, que também é usuário do cadastro. Então, eu acho que essa é uma questão do por que o Congresso não aparece especificamente no nosso texto, porque mesmo quando o Executivo tentou fazer uma destruição total do cadastro, que
implantar um app. Tipo assim, por que eu preciso dessas informações tudo, gente? Para quê? Põe lá um app, pega o nome das pessoas e paga o benefício, acabou com essa história. O Congresso, em alguns momentos, se manifestou ali em comissões muito específicas, mas nunca houve um movimento, mobilização, eu acho que tem a ver com isso. E o outro é uma propaganda, vejam logo a seguir, com alguns meses, uma nota técnica chamada Cadastro Único na Era Digital, que com certeza, Félix, vai ser chamado a participar, porque a gente está trabalhando exatamente nessa questão do que é a tecnologia, o cadastro usa a tecnologia de uma forma muito ainda tímida, dentro dessa estrutura de coletar informação, mas a população quase não vê, então ele consegue, para ser chamado de uma tecnologia social, ele ainda tem que ter muita participação e outros aspectos. Mas então a gente está, sim, avaliando isso daí, mas os próximos capítulos, né? Ótimo. Carla. Obrigada, Félix, por esses comentários. Eu queria só falar dois argumentos, né? O primeiro é a questão da constitucionalização, né? E aí dialogando com o BCP. O próprio Congresso, né, evita constitucionalizar essa questão do financiamento do Bolsa Família, né, por questões também do jogo democrático. Então, em que medida isso seria viável, né, em qualquer tipo de congresso? E a outra questão que eu fiquei aqui pensando, que você tratou, essa questão do deep state e da burocracia, né? Será que qualquer tipo de burocracia é progressista, né? Então, tem essa questão também, né? Aumentar a capacidade do Estado vai no sentido de tornar o Estado menos conservador, e aí é uma outra questão, né? E eu fiquei curiosa, porque o terceiro comentário é a questão da polarização, né? Que você tratou que os eleitores do Bolsonaro, do Lula, teriam a mesma perspectiva, a visão de Estado, né? Mas será que aí não tem um corte de renda para fazer, né? Principalmente com Bolsa Família? Né? Particularmente, eu não tenho essa impressão que eles compartilham da mesma visão, principalmente sobre o Bolsa Família, né? Os eleitores do Bolsonaro e do Lula. Obrigada. Muito bom. Léo. Bom, queria, na verdade, começar pontuando uma questão que foram 3 análises aqui históricas que nós fizemos, sendo que a gente estava fazendo tudo no calor do momento, né? E análises históricas geralmente necessitam um afastamento para você fazer sem medo de se você superdimensionar questões que na hora pareciam relevantes e na verdade não eram, ou às vezes subdimensionar. E queria concordar também com o Félix com a questão desse rearranjo do aumento do poder legislativo, né, do aumento reconfiguração do jogo político brasileiro, né. Eu acho que nosso corpo teórico está, de certa forma, defasado. Parece para mim que as prerrogativas presidenciais cada vez são mais frágeis, não dão conta de conseguir botar a sua agenda em pauta no Congresso, né? Parece que cada vez mais o Congresso vai ter uma agenda própria, e que isso, sim, eu acho que tem que ser muito bem explorado em todas as novas pesquisas que forem feitas sobre o desmonte e reconfiguração de política no Brasil. Obrigado.